Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Indústria automotiva aumenta a produção e volta a vender mais. Alunos do ensino médio de Pindamonhangaba recebem prêmio por excelência no estudo. Devido à baixa procura por vacinação, centenas de doses podem ser descartadas. E veja também. Olha, eu vejo todo mundo reclamar aí da situação do país, da corrupção, desses julgamentos loucos aí do Supremo, de outras cortes, de alguém que está querendo quebrar a Lava Jato. Mas na hora de votar, que é a hora que a gente tem para mudar a coisa, parece que ninguém muda, porque eles continuam lá. Hoje está aqui para avaliar conosco a situação da República do Brasil, a República decaída do Brasil, Diego Almeida, mestre em História Social, atua na Unisal, Universidade Salesiana, aqui no Vale do Paraíba, aliás, uma universidade que cresce a cada dia com muita responsabilidade. Já, aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV digital e na web. Um grupo de estudantes vai representar o Vale do Paraíba e o país em uma competição tecnológica no Japão. Os alunos com média de idade de 19 anos irão disputar partidas de futebol, mas com um diferencial. Os jogadores possuem inteligência artificial e não dependem de comandos externos. Localizada em São José dos Campos, a equipe de robótica do ITA será uma das representantes brasileiras na RoboCup 2017. Este ano, a Copa Mundial de Robótica será realizada em Nagoya, no Japão. A ITA Androids se classificou entre as melhores do mundo e vai competir em 3 categorias que simbolizam uma paixão nacional. O projeto envolve 52 alunos e, para que tudo funcione conforme o planejado, o trabalho em equipe é fundamental. Na ITA Androids a gente tem um ambiente muito de colaboração, então o ambiente ele é muito bom, não só por questão de você acaba virando bastante colega, bastante amigo, você conhece veteranos e calouros quando você trabalha na ITA Androids, como também você consegue adquirir conhecimento muito mais fácil, pelo fato de você envolver um projeto grande, ter um ambiente bom de se trabalhar, um ambiente de coleguismo, etc. Você consegue ganhar conhecimento muito mais rápido, como acontece em empresas, assim, quando você tem uma equipe de desenvolvimento pequena. Em todas as categorias, os jogadores são autônomos, ou seja, processam as informações e adotam a melhor estratégia para vencer os adversários sem a necessidade de um controlador. Quem comanda as ações é o software programado pelos próprios alunos. A gente só meio que aperta um play e daí para frente eles rodam sozinhos. Só tem que, antes da competição, nós desenvolvemos todo o código. E esse código ele vem desde a parte de locomoção, do robô saber andar, até a parte de visão computacional, em que a partir de uma imagem de uma câmera, como se fosse uma foto, ele reconhece objetos como bola, trave, linhas. As categorias têm dificuldades distintas. O Soccer 2D, por exemplo, foca a inteligência artificial dos jogadores. No Soccer 3D a gente também tem a questão do desempenho dos computadores, né? Por exemplo, você vê aqui que está bem lenta a partida. A maioria dos times grandes eles conseguem rodar várias partidas em um dia, em torno de 1000 partidas em um dia. E isso gera dados estatísticos para eles que eles podem aproveitar depois para saber o que eles podem melhorar. Já na categoria humanoide, o grande desafio é desenvolver um hardware capaz de executar movimentos necessários durante a partida, como enxergar a bola, caminhar, levantar e chutar. Poucas universidades no mundo têm formas eficientes de fazer robôs andar. Então tem que pensar em como construir, já pensando também se ele vai ser capaz de andar. Este é o primeiro ano que a equipe humanoide participa da competição. Mais 4 modelos iguais a este, que foi comprado no ano passado, estão sendo construídos. Os robôs que vão participar da competição começaram a ser desenvolvidos no fim de 2016, mesma época do acidente aéreo que vitimou diversos integrantes da Chapecoense. Os estudantes do ITA entraram em contato com o time de Santa Catarina e obtiveram autorização para prestar uma homenagem. A equipe se chama Chapecoense e os jogadores Chape 1, 2, 3 e 4.
Representar o Brasil em um evento internacional tem gerado boas expectativas nos integrantes do projeto. A meta é ficar entre os 5 melhores do mundo. Vai ter uma interação com vários países diferentes, conhecimentos, áreas, e acaba descobrindo formas, maneiras, coisas que a gente pode até colocar em prática aqui na Itandroids. E nossa expectativa maior é de conhecer um pouco o que as principais universidades do mundo, os principais times do mundo que já desenvolvem esse projeto há muitos anos fazem, e lá na competição ter contato com eles e aprender ainda mais. Apesar da competição envolver a programação para um jogo de futebol, o aprendizado e o conhecimento adquiridos ao longo do projeto podem se tornar um diferencial para o ingresso no mercado de trabalho. A nossa ferramenta de desenvolvimento de software ela é bastante usada em diversas empresas. O nosso sistema operacional, muita gente usa ele para trabalhar. O nosso software de desenvolvimento de placas, circuitos também é bastante usado no meio profissional, ou seja, muitas das ferramentas que a gente usa podem ser aproveitadas. A inflação está sendo severa, especialmente para a população mais carente. Quanto mais pobre a família, maior o custo de vida proporcional. O grupo de habitação foi o que registrou maior alta. Além disso, o preço médio das roupas e do transporte público também subiram. O índice de preços ao consumidor da classe 1 ganhou força no mês passado. Em maio, o indicador registrou uma variação de 0,67%. Com este resultado, o índice acumula alta de 3,47% nos últimos 12 meses. Os dados são da FGV. O chamado IPCC1 mede o peso da inflação para os brasileiros mais pobres, que ganham entre 1 e 2 salários mínimos e meio. E como de costume, eles sentiram a inflação pesar mais do que a média de todos os brasileiros. Também no mês passado, o IPC-BR registrou variação de 0,52%. Em maio, 5 das 8 classes de despesa que fazem parte do índice apresentaram elevação. O grupo de habitação, por exemplo, foi o que registrou a maior alta. Isso porque a conta de luz ficou bem mais cara. Além disso, o preço médio das roupas e do transporte público também subiu. O preço da passagem de ônibus urbanos, por exemplo, passou de 0,24% para 0,55%. E a chamada inflação de baixa renda só não subiu mais porque os grupos de saúde e alimentação apresentaram uma ligeira queda. O preço das hortaliças e dos legumes passou de uma variação positiva de 14% para um recuo de mais de 1%. E os medicamentos apresentaram uma queda de cerca de 1%. O Dia das Mães é uma data muito importante para o comércio e, nesse ano, o saldo foi positivo depois de 2 anos em queda. Agora, os lojistas estão esperançosos para que a terceira data mais significativa para eles, o Dia dos Namorados, seja também lucrativo. As vendas foram positivas para os lojistas no Dia das Mães. Depois de 2 anos consecutivos em queda, o comércio voltou a registrar um saldo positivo de vendas na semana que antecedeu essa data comemorativa. Um levantamento feito pelo Serasa mostrou que as vendas cresceram 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Pode até parecer pouco, mas em 2016 o registro foi de queda, de 8,4% em comparação com o ano anterior, nesse mesmo período. Mas o foco agora é na terceira data mais importante para o comércio, o Dia dos Namorados. E a expectativa aqui no Vale do Paraíba é que as vendas cresçam 5% este ano. Estamos muito confiantes no Dia dos Namorados. O Dia das Mães já foi muito bom para a gente, comparado ao ano passado. Foi um aumento tanto de fluxo como de lojas de 10% a 15%. O Dia dos Namorados a gente está esperando a mesma expectativa. Realmente, um aumento tanto de vendas quanto de fluxo de 10% a 15%. Por isso que a gente está trabalhando com várias ações. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, 80% dos homens presenteiam suas companheiras, enquanto 55% das mulheres compram um mimo para o namorado. Os casais aqui da região que ainda estão em busca de um presente especial terão mais tempo para procurá-lo. O comércio aqui em Pindamonhangaba ficará aberto até mais tarde. As lojas estão com o estoque reforçado para garantir o lucro. Os produtos mais procurados este ano são perfumes, calçados, vestuário, flores e chocolate. O ticket médio na região é de R$ 150. Para quem já encontrou seu par, agora procurar o presente é tarefa fácil. Rodrigo Janot entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da medida provisória que nomeia o ministro Moreira Franco.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou no Supremo Tribunal Federal um documento questionando a medida provisória que confere o status de ministro a Moreira Franco. O procurador argumentou que haveriam questões técnicas que impediriam a edição da medida provisória e que a medida não teria condições de assegurar foro privilegiado ao ministro. Por isso, Janot pede que seja concedida pelo STF uma liminar que suspenda a medida provisória. Moreira Franco recebeu o status após ter sido citado nas delações da Odebrecht. Por isso, o procurador acredita que o cargo de ministro foi concedido a Moreira Franco como uma forma de protegê-lo, assegurando o foro privilegiado. O procurador questiona a validade da medida provisória no caso de Moreira Franco, porque, entre outros requisitos, uma MP só pode ser utilizada em caso de urgência e tem validade de até 120 dias. Fim do prazo de 120 dias, a MP deve ser apreciada pelo Congresso. Pertence ao Congresso a responsabilidade de decidir que fim vai levar a medida provisória, já que, como o próprio nome diz, ela é provisória. Com o fim da validade da primeira medida provisória editada pelo governo, foi feita uma segunda medida, o que não é admitido pela Constituição. Ou seja, uma medida provisória não pode reeditar uma medida provisória, mas foi exatamente isso que o governo fez. Além do procurador, o PSOL e a Rede entraram com uma ação contra a nomeação de Moreira Franco. Acompanhe o comentário do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, a Petrobras anunciou uma nova política para o preço do gás de cozinha, o gás engarrafado, esse gás de bujão, vai subir hoje e vai subir em torno de R$ 1,25 pelo Brasil afora. Tem um detalhe, vai passar a subir todo mês, sempre no dia 5. É para atender aí aos preços do mercado internacional. Eu me lembro muito bem que o gás de cozinha sempre foi subsidiado pelo governo com o propósito de amparar, sobretudo, as famílias mais carentes que se utilizam desse recurso e que realmente não tem para onde fugir. Mas agora pegou. Vai aumentar todo mês e para você que gosta de saber tudo que paga, 20% do valor que você paga no botijão de gás é de impostos. Está contente agora? No Brasil, quase 50% dos professores do ensino médio não têm formação na matéria em que lecionam. É o que você acompanha agora na série especial Educação Brasileira. Um dado em especial chama bastante a atenção. Dados do Censo Escolar de 2015, tabulados pelo movimento Todos pela Educação, mostram uma realidade alarmante. Quase 50% dos professores do ensino médio no Brasil não têm formação na matéria em que ensinam. E o problema atinge tanto as escolas públicas quanto as escolas da rede privada do país. Dos 494 mil docentes que trabalham no ensino médio, 228 mil, ou seja, 46,3%, atuam em pelo menos uma disciplina para a qual não tem formação. Quase um terço só dá aulas em matérias para as quais não tem formação específica. Outros 14% se desdobram entre a área em que são titulados e outras para as quais não são habilitados. Isso é um dado falso, fajuto. Porque o que o jornal interpreta, todos os jornais, os grandes jornais, é que não há professores graduados para dar aula dessas matérias. Na verdade, sobra professores para dar aula dessas matérias em São Paulo. O que há é que eles não querem dar aula. Não querem porque a condição de trabalho é ruim. Um discurso como esse diz assim, então vamos formar mais professores. Mantendo as condições de trabalho, quanto mais bem formado é o professor, mais ele vai fazer outra coisa. Não é? Então a leitura é outra, é por que gente bem formada que existe não está querendo ir para a sala de aula. Eu dou aula aqui na graduação e já faz uns bons anos, talvez uma década, em que a gente nota que os melhores alunos do curso de graduação, eu dou aula de matemática, na formação de professor de matemática na graduação, e os melhores alunos, eles são contratados
por empresas, quando não vão para banco diretamente, são contratados por empresas de livro didático, editoras, grandes editoras, para trabalharem internamente. Tem um grande gerentão internamente que diz, escreve um capítulo sobre esse assunto, escreve um capítulo. Eles são bons tecnicamente, escrevem, o gerentão junta tudo, acaba transformando num livro, muitas vezes livros interessantes, não é? Com fontes e tudo. E esses alunos recém-formados, eles ganham salários de 6, 7, 8 mil reais para baterem ponto. 8 horas por dia trabalhando numa editora. Eles vão para a sala de aula? Eles não vão para a sala de aula. E quem pode criticá-los? Não é? Então, o problema crucial é efetivamente a condição de trabalho do professor. Sem mexer nessa condição, quanto mais bem informado é um professor, mais ele vai fazer outra coisa. Na melhor das hipóteses, ele vai procurar dar aula no ensino superior, que ganha um pouco mais e foge da escola básica. Só que o nosso drama é a escola básica. No próximo bloco, descubra onde estão localizadas as melhores escolas públicas do nosso país. É na série especial Educação Brasileira. O intervalo é rápido, voltamos já.